Acho que Aqui começamos. entrou. Como é que o senhor está? Eu estou muito bem. Boa noite, Márcio Roberto. E você? Boa Está com cara noite. de cansado? É, não dá para Maratonando? negar, né? Tá ficando cada vez mais aparente, mas é o que temos para hoje, né? Ainda bem que você é jovem, não tem nenhuma ruga. Claro, 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 né? Sou um senhor de idade já. Vamos lá, então. Vamos nessa. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 168. E o tema de hoje é Não Sabemos a Origem das Coisas. Bom, eu estava elucubrando comigo mesmo, tentando prestar atenção nas minhas emoções, nos meus pensamentos, e aí me passou assim pela mente, né, uma reflexão de que, poxa, eu não estava nem tendo noção da origem das minhas próprias emoções, né? E aí eu, né, de onde vem essa sensação estranha, né? De onde vem isso, né? No meu caso em particular, né, falando especificamente do que eu estava sentindo, uma sensação estranha de tristeza, sabe? E, e não tinha um motivo aparente, assim, muito óbvio, não. Mas veio aquela sensação e eu falei, caramba, deixa eu tentar ver de onde vem. E não conseguia enxergar de onde vinha isso, né? Qual seria a motivação daquilo? E aí eu fui tentando estender essa ideia de, poxa, será que, né, até que ponto a gente sabe a origem das coisas, e fui estendendo de tal maneira que fui percebendo que, na verdade, não há nenhuma garantia de que a gente saiba, inclusive nas coisas mais óbvias, a origem de tudo, na verdade, né? Uhum. Então, comecei a entrar numa ciranda filosófica, digamos assim, né? De tentar entender, né? Até inclusive nas coisas que consideramos as mais consolidadas, né? Então, por exemplo, Big Bang, né? Vamos pegar na origem, toda a origem do universo é o Big Bang. Tá super bem consolidado e a certeza de que isso é o início de tudo, né? Não, não é. Uhum. E é uma teoria simplesmente que nós criamos que parece fazer sentido até o momento, é a que faz mais sentido, né? Mas a gente poderia também indagar, né? Tá, mas e antes do Big Bang? Aí alguns cientistas vão alegar, não havia antes, né? Porque a concepção de antes dá a ideia de tempo, né? E o tempo foi criado junto com o Big Bang. Então, antes disso não havia tempo. Tá, mas se não havia tempo, havia o quê? Né? Então, fica aí essa indagação, esse grande ponto de interrogação. Em relação à história da humanidade, como é que fica, né? A história geológica do planeta. Ah, a gente consegue traçar uma origem geológica, né? Sei lá, um amontoado de poeira cósmica, né? Que formou o centro do nosso sistema solar, e a partir daí a gente foi. Tudo bem. Então, existem certas origens que a gente consegue apreender, digamos assim, mas se a gente quiser fazer um rastreamento, né, em função dessa poeira cósmica que veio de onde, que veio do Big Bang, tudo leva ao Big Bang mais uma vez, né? Tá, e o Big Bang é a origem de tudo, enfim, é onde conseguimos chegar com o nosso aparato conceitual, estrutural, em termos de cognição e tal, mas, né, não sabemos se isso de fato é a origem de tudo. Inclusive, tem algumas teorias científicas atuais que mostram alternativas em relação ao Big Bang, não necessariamente sendo o início de tudo, mas talvez um ciclo, né? E aí a gente recai sobre algumas filosofias orientais, né, como o hinduísmo, por exemplo, né, que nos fala que há um ciclo, né, de Brahma, né, do respirar de Brahma, né, que daria origem ao universo a partir daí, e outros mitos por aí também dão conta de tentar definir que não há, na verdade, um início, mas sim um ciclo infinito de nascimento e morte. Bom, falando nisso também, né, poderíamos indagar, poxa, mas é evidente que há um nascimento e há uma morte, né? Há um começo, meio e fim. Tá, mas aí poderíamos indagar, né? Certas experiências, por exemplo, psicodélicas. Eu mesmo nunca utilizei nenhuma delas, né? Mas pelos relatos de entrevistas e pessoas que já passaram por isso, nos dão essa ideia de que algumas experiências, por mais bizarras que elas sejam, trazem consigo
traço de familiaridade muito perturbadora. Ou seja, aquilo parece ser uma experiência que pela primeira vez está sendo vivenciada, experimentada, mas espera aí, isso aqui me soa familiar, não me parece assim uma novidade tão grande. O que seria uma pista, talvez, para uma origem antes do nascimento, né? Que a gente não tem noção, né? Passou por essa fase do esquecimento. A própria metacognição, né? Ela foi sendo construída depois do nosso nascimento. Ela não surgiu de bate-pronto, né? Nasci, sou uma criatura autorreflexiva. Isso se desenvolve ao longo do tempo, né? Então, o início das coisas parece meio nebuloso, assim, não muito claro, e que tenha sido talvez passado ou pelo processo do esquecimento, como muitas pessoas têm dificuldade, né? Na medida que elas vão se deslocando até o período do nascimento, o período da infância, é mais difícil de recordar os detalhes de algumas coisas. Algumas pessoas têm um pouco mais apurada essa habilidade, outras menos. E, de acordo com, né, as condições ideais de pressão, temperatura e umidade, também, se tivermos uma vida que vai ser caracterizada por uma morte natural, a tendência também, de acordo com as nossas condições atuais, é que a gente vai esquecendo também, sem que haja um final abrupto, né, até que a gente perde a consciência e finalmente pode falecer, talvez muito tempo depois, não necessariamente naquele momento em que você perdeu a consciência totalmente. Então, essa questão da origem das coisas, do final das coisas, fica muito elástico, né? A própria condição do tempo, que a gente poderia questionar, mas aí eu vou estar falando muito já. Então, acho que você conseguiu entender mais ou menos qual que é o mote aqui desse papo, então eu já passo para você fazer os seus primeiros comentários. Vamos lá. Não, muito legal. Essa introdução não está no descritivo, essa parte Não tá. que é Que eu muito nem lembro que eu legal, escrevi, para ser sincero contigo. mas que está muito legal, tá muito legal. Várias coisas, né, que eu acho que vale a pena dar pitaco. Quando você coloca frase sua, o início da vida não é muito claro, o início pessoal da vida, né? Como é que a gente reconstitui a nossa história pessoal? A partir de um certo momento, a gente começa a perguntar para os pais, para quem conviveu com a gente, como é que era. Sorte daqueles que têm fotos para conseguir se ver jovem, que é uma coisa. Agora, as novas gerações, quem tem 30 anos ou menos, acha que sempre teve, todo mundo tem fácil, álbuns digitais e tal. Para minha geração, 60 anos, não era todo mundo, não era tão fácil ter foto de criança, não, era coisa rara, nem todo mundo tinha esse prazer. E se você não tem, já pensou você não ter fotos de você jovem? Então você tem só que confiar nos relatos do que contaram de quem conviveu com você lá naquela época. Impressionante. Agora estende isso para sociedade, coletividade, planeta, né? Esse é o primeiro comentário. Tudo que você falou dá a entender uma das teclas que a gente vem batendo. Nós não descobrimos isso, a gente constatou como todo mundo. Todas as verdades são válidas, sim, mas parciais. Parciais e a grande armadilha é achá-las definitivas. Mesmo quando elas... É como se o Adyashanti, que é um desses seres iluminados que despertou, ele dá a ideia de que a grande realidade, que nós chamamos de consciência, ele diz que é um grande diamante. Alguns de nós conseguimos ver algumas facetas do diamante, mas um diamante tem tantas facetas, um diamante bem elaborado, não vai dar para ver tudo. A não ser que a gente confie em outros que estão vendo outras facetas e consigamos recriá-lo de alguma maneira, né? Mas a verdade é sempre parcial. Outra coisa que é interessante, não sei se você percebeu como esse papo vai ter paralelos com o da semana passada. Porque na semana passada a gente partiu do princípio de que a gente tem que partir de algumas certezas para poder avançar. Mas quando a gente cavuca, é uma certeza, mas é uma certeza com a única certeza, ela é parcial. E ela é uma história provavelmente contada por alguém, não vivenciada por mim. O maior exemplo que eu dou, e eu sou muito criticado por isso, Jesus. Quando eu ouço alguém falar, porque Jesus diz isso, eu tenho que me conter para não dizer, isso é atribuído a ele. Provavelmente não disse nada disso. Mas mesmo assim, 1 bilhão de pessoas molda a sua vida, culturas todas baseadas no que pessoas escreveram, manipularam, traduziram, distorceram há 2000 anos. E voltando à tua frase inicial, a origem. Puxa,
tão misterioso quanto o destino é a origem. A gente sempre quer saber o que foi, de onde viemos e que circunstâncias foi. E graças a isso, graças à metacognição, quando ela aparece, um dos primeiros questionamentos dela é voltar para trás, a lanterna para trás. E aí? Onde é que está o aspecto total? O Big Bang, que acabou prevalecendo na nossa conversa e acaba prevalecendo em todas as conversas, talvez seja a quinta essência da origem material da inteligência cognitiva. Mas e quem pergunta da inteligência exterior? Era possível ter uma consciência sem ter o Big Bang, sem ter o mundo tridimensional? Sim. Não depende, é independe. E só para terminar, além das experiências que as pessoas vêm tendo há milênios com substâncias enteógenas, também em processo de contemplação, meditação, também é possível ter essa ideia, essa sensação de que houve alguma coisa antes dessa estrutura, dessas coordenadas de espaço-tempo. Eu estou gostando dessa expressão ultimamente. Estamos aqui nessas coordenadas de espaço-tempo, né? Dr. Ian Stevenson levantou 11 mil casos, só com crianças indianas e tal, e outras pessoas na universidade onde ele trabalhou continuam fazendo isso. Tudo indica que não para. Agora, os dois polos, o alfa e o ômega, continuam sendo grandes mistérios sobre os quais a gente sempre elocubra e temos que reconhecer que não temos as respostas totais. E voltando à tua parte básica, eu acho que às vezes a gente pode ter uma ideia de alguma origem, de alguns estados de sensações que a gente tem. Talvez não seja a única, mas talvez seja mais prevalente. Um acidente com uma pessoa que a gente goste muito, uma perda de um emprego, pode nos explicar certos estados e sensações e sentimentos. Mas uma coisa que eu aprendi, acho que você também aprendeu, é um crime rotular uma criatura tão complexa como a gente, com frases ou expressões tão simples quanto depressivo, palmeirense, brasileiro, cristão, homem, macho alfa, direitista. A gente adora rotular, mas é um crime rotular uma pessoa capricorniana por rótulos que nos dão certo conforto, mas eles são totalmente ilusórios, eles não ajudam em nada, eles atrapalham a nossa comunicação, atrapalham o nosso relacionamento e não ajudam a gente a ir atrás da origem. Por último, se para a gente conseguir restituir a nossa origem pessoal, precisamos da ajuda de quem nos viu nascer para poder ajudar, imagina da cultura humana, imagina do planeta, imagina... E olha que a gente andou muito, se a gente for pensar, a gente andou bastante. É fascinante criarmos coisas como geologia, é fascinante, paleontologia é fascinante. Reconhecendo que é uma verdade parcial, tá tudo bem. O problema é quando a gente crava, é isso, aconteceu e entramos para digladiar com relação a verdades parciais, né? Essa é a grande sacada. Bom, como você mesmo disse algumas vezes, algumas verdades são melhores do que outras, né? Então, Exatamente. talvez por uma Exatamente. questão temporária, sempre é uma questão temporária, a ciência nos deu um balizamento um pouco mais confiável, digamos assim. Mas ainda assim, não dá para a gente cravar, né? O que acontece, falando especificamente sobre a história da humanidade, poxa, aí a coisa fica realmente muito complicada. Por quê? Porque nós temos as infinitas distorções, sejam elas de caráter involuntário, ou as distorções propositais, né? De acordo com os interesses do momento. Então, a gente acaba tendo acesso a uma história que ela foi contada por terceiros, esses ouviram de outras pessoas, que foi passada de geração em geração. Ah, mas você tem os livros que registram as coisas de forma imparcial. Imparcial mesmo? Tem certeza? Não Não, existe importância. nunca foi imparcial, nunca foi. Mesmo o ideal, porque eu tive aula de jornalismo na universidade, né? Sabia-se que buscava esse ideal de neutralidade, mas é impossível de você conseguir isso. Existe uma série de
fatores que inviabilizam essa neutralidade, né? Então, por mais que esteja escrito em livros, quem escreveu com qual intenção, sobre o patrocínio de quem, quais interesses em jogo, que contexto era, enfim, é muito complicado, né? Em perspectiva, assim, o jornalismo com J maiúscula, na verdade, é a busca dessa imparcialidade, que se sabe de partida que é infrutífera. Daniel Kahneman mostrou brilhantemente, como outros já tinham pincelado, somos vítimas dos nossos vieses e ruídos de comunicação e entendimento. Somos vítima. Temos que reconhecer dessa premissa. E, nos juntando e conversando sobre isso, reconhecendo isso, começamos a polir coisas e podemos chegar mais perto da origem. Mas é aquela ideia, usando até uma linguagem que você também gosta muito, eu também gosto muito, que a gente traz da mecânica quântica. Universo de possibilidades. Vamos juntar com nuvens de probabilidade é melhor. Big Bang, por exemplo, 13,8 bilhão, mas a gente está dizendo que é 26 bilhões, não vão chegar a um consenso, porque tem gente que vai dizer que talvez não tenha sido isso, né? Mesmo assim, legal, básica, entropia toda, e dá para explicar depois da entropia, depois que a temperatura abaixou, explicaria o cosmos inanimado? Explicaria. Planetas, cometas, nuvem de Oort, explicaria, mas não explica a vida. Não explica a vida, né? E a vida inteligente, isso aqui, você e eu, quem está nos ouvindo, a evolução não dá conta. Exato. Não dá conta. Então é muito mais misterioso e fascinante do que a gente gostaria. E assim, meio que apelando para o descritivo que eu te passei, me parece, a impressão que eu tenho, pelo menos, é de que essa concepção de começo, meio e fim é muito mais uma consequência de nosso aparato focal do que, na verdade, um começo, meio e fim que de fato existe. Ou, reformulando, tentando dizer melhor, me parece que essa ideia de uma origem ela é muito mais pautada pelo foco que damos a um segmento em particular, ou seja, de que forma que nós fatiamos a realidade, e nesse fatiamento você define a origem, né? Por quê? Vamos citar os exemplos que mencionamos até o momento. Vamos falar sobre a origem geológica? Tá, então fatiamos isso pela perspectiva geológica. Beleza, aí você parece encontrar uma origem. Tá, mas antes da origem geológica, havia o quê? Uma origem, sei lá, de partículas? Ou uma origem de campos, né? Então, origem da vida. Tá, vida biológica, beleza. Então, fatiamos mais uma vez, dando uma origem artificial a uma ordem que já estava aí constituída para facilitar as coisas. Ou seja, é mais uma origem definida por conveniência do que, na verdade, uma origem de fato, né? Assim como, por exemplo, a origem da nossa própria vida, né? Fatiamos isso no momento do nascimento, nosso pai, nossa mãe, né? Fizeram sexo e aí, né? A partir desse momento, né? Duas células entraram em contato e a partir daí a nossa origem se iniciou. Mas também porque estamos tentando definir isso dentro de parâmetros socialmente aceitos, culturalmente aceitos, e aí cravamos mais uma vez a origem. Mas você não tem essa impressão também de que quanto mais você estuda, mais você lê, ou mais passa por experiências, mais amadurece, talvez, mais essa questão dos rasgos ou esses fatiamentos vão ficando rarefeitos, porosos e não tão assim sólidos quanto a gente achava em um primeiro momento? Acho que sim, acho que você descreveu muito bem. Uma imagem que me veio também, acho que a gente já passou por isso, a gente já permeou esse assunto, com o advento da ciência, que tende a ser, por definição, neutra, né? A gente começou a desconstruir a realidade em pedaços cada vez menores para poder entendê-los de maneira mais certa ou maneira mais palpável possível, mas muitas vezes esquecemos de reconstruir. Então, o fatiamento, exemplo, antes que eu me esqueça, quando a gente começou, por exemplo, se a gente for debater a história da humanidade, muita gente pergunta: que humanidade?
Então, só essa pergunta abrirá um leque de possibilidades que, para muita gente, não, isso não existe, só existe essa. Será? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a ideia do fatiamento, a gente criou várias linhas de tentativa de entender a realidade por linhas de ciências. Paleontologia, psicologia, antropologia, sociologia, todas são válidas. Mas se elas não se comunicarem, se elas não se juntarem para reconstruir a realidade, a gente vai ficar muito perdido. Talvez a melhor coisa fosse admitir que talvez agora não seja possível a gente ter certeza dessa origem. Dá para conviver com essa ausência de certeza? Se a gente conseguir conviver com essa dúvida, com essa incerteza, toca o barco. Querer cravar e, a partir daí, tentar reconstruir a realidade a partir dela, pode ser um grande equívoco, porque se a premissa estiver errada, e ela necessariamente vai estar incompleta, Sim. as conclusões vão estar, no mínimo, bambas, capengas. Então, talvez a ideia seja ficar, como diria o livro que eu mencionei semana passada, da Pema Chodron, tentar ficar confortável na incerteza. Eu acho que não tem outra saída. Não tem outra forma. Alguma certeza a gente molda. Exemplo, porque outra imagem que me veio quando você estava falando muito clara. Por que a gente tem tanta curiosidade pelo começo, meio e fim? Como produtos e seres da natureza, a gente está vendo isso acontecer o tempo inteiro. Então, era óbvio que um dia a gente ia voltar, ia rebotar para a gente. E nós? Eu estou vendo os animais nascerem, viverem, morrerem, estou vendo as plantas nascerem, morrerem, viverem, estou vendo os peixes. Eu também. Só que, na metacognição, quando eu tenho certeza que vai acontecer comigo também, pânico. Pânico. Vai acontecer comigo também. Então, mas esse pânico, você concorda que ele se deve, talvez em grande parte, justamente por causa das definições impostas de começo, meio e fim? Ou seja, estamos falando o quê? Estamos falando de um início e de um fim definidos por uma vida biológica. Mas certas crenças, certas filosofias alegam que isto é simplesmente uma das possíveis histórias, né? Então, dependendo do que você vai considerar como válido. Porque aí que está a questão do cravamento das certezas, está muito em função daquilo que eu acredito e daquilo que eu acho que vale a pena nutrir como hipótese. A partir do momento que você percebe que aquela hipótese por si só não dá conta de explicar a pluralidade ou a multiplicidade de acontecimentos ou eventos que a vida nos presenteia a todo momento, você é obrigado a trocar de paradigma, ou você é obrigado a ampliar o campo de possibilidades, onde esses dois parâmetros de início e fim, não que eles desapareçam, mas eles passam a estar dentro de um contexto muito maior, onde aí você estica a origem para mais longe, né? Bem colocado, bem colocado. Talvez a angústia, o pânico venha mesmo para aquelas pessoas para quem não tem consciência de que, ou não assimila, ou não admite que existe uma transcendência, uma vida consciencial além dessa, esses estão em pânico e não há como reverter o pânico. Mas para aqueles que, mesmo assim, sabendo disso, têm ficam aferrados, têm uma tendência a ficar muito apegados à vida humana, não querem largar o osso, porque para muita gente é muito difícil, haverá algum tipo de sofrimento. E aí, coincide com até um livro que eu estou lendo agora, o que aconteceu? Parece que quando a metacognição vem, puxa, a minha finitude é clara, é definida. Como é que eu escapo disso? Vêm as religiões em geral e vão pegar a cristã em particular, eu te dou a salvação. Vou te contar uma coisa, a verdadeira vida não é essa. Essa é só uma aprovação. A verdadeira vida eu te garanto como será. Vai ser depois. Isso. A filosofia, e segundo o comecinho dela, os históricos disseram, não. Eu posso te dar salvação sem prescindindo da religião, prescindindo do depois. Como? Você é parte do cosmos. O cosmos é o todo. O logos é tudo. Você faz parte dele. Significa o quê? Tudo que você faz, vivo ou morto, a sua existência está
faz parte desse todo o cosmos. Você nunca deixará de fazer parte desse processo. Mesmo que você vá, pessoas lembrarão de você. Filho seu, sua genética continuará. Seu legado continuará. Você fez parte do cosmos, indelevelmente. Sim. E segundo Luc Ferry, um desses filósofos modernos, essa é a dicotomia entre a filosofia e a religião. As duas buscando a salvação, uma pela razão pura. A filosofia vai nos dar salvação pela razão. Não precisamos de um Deus transcendental para nos salvar, sendo que a religião nos vai salvar pela fé. Um pela razão, outro pela fé. Basta crer e você será salvo. Mas as duas têm o objetivo? A salvação. O alívio dessa angústia da finitude. Mas acaba... Ocorreu um pensamento abstrato agora ouvindo você. Não sei se eu dou conta. Talvez a finitude... Conta de explicar, né? Ou conta de debater isso. Talvez o desespero da finitude não é um desespero legítimo por causa de uma finitude... Desculpa, não é o desespero é legítimo, mas a finitude não é legítima. Porque a finitude é, mais uma vez, né, como você também gosta de falar, sob qual perspectiva? Isso. Né? Então, assim, estamos falando de uma finitude carnal do corpo físico? Tudo bem, existe de fato. Porém, se você só considera isso como válido, de fato, vai ser desesperador. A partir do momento que você traz para a discussão, traz para a mesa outras perspectivas que complementam aquela, sem negar os outros aspectos, ou seja, você incorpora aquele conceito dentro de uma série de outros, a questão da finitude se amplia, e aí o desespero, não é que o desespero ele vai sumir, mas acho que ele vai ser amenizado em função das outras perspectivas que você vai passar a levar em consideração, aceitando melhor aquela condição, porque você ampliou o quê? Mais uma vez, o seu nível de consciência, né? Perfeito. E aí, talvez a gente... Aí eu vou só mencionar isso para não esquecer, e aí depois a gente volta nisso. Até que ponto isso se encaixa também com o conceito de profundo? Porque, afinal de contas, tá lá no livro dos Vendedores de Vida, o nome dele não é raso, o nome dele é profundo. Perfeito, perfeito. E sabe o que me ocorreu também, que você estava falando? Bem interessante que você falou. O que a gente poderia dizer que temos em comum, nós, 8 bilhões de seres humanos vivendo no planeta Terra? Temos em comum, que acho que é consensual, que o penso logo existo, isto é, essa vida material existe. Eu estou aqui, nós estamos aqui, precisamos comer, sem comida morremos, sem água morremos, isso é o básico da pirâmide. O segundo degrau, o terceiro e o quarto, nem todos compartilham. Agnósticos e ateus não compartilham de um profundo, de um Deus, de alguma divindade. Pessoas que não acreditam numa transcendência consensual, cientistas puros com C minúsculo não acreditam. Então, nem todo mundo vai para esses níveis de consciência maiores, é o formato de pirâmide. Essas pessoas que estão nos degraus das pirâmides superiores tendem a desfrutar da vida melhor porque têm mais perspectivas da realidade. Para elas, o termo finitude é diferente. Seguramente é mais amplo. Elas estão enxergando enquanto quem está no primeiro degrau está vendo sua árvore, quem está mais para cima está vendo a floresta também. E a visão é outra. Né? E só para completar, fora o profundo, a única coisa que é não dual é o profundo, Deus, o tal, etc. Um passo depois é tudo dual, é tudo polar. Então, voltando até o tema da conversa, estamos falando de finitude, mas não há como falar do ômega sem lembrar do alfa, que é a origem do nosso papo aqui. Então, vai sempre assim, a finitude e a origem, né? E a origem, né? E é muito legal isso, é muito bacana. E quando a gente vê a polaridade como complementar e não como opositória, aí dá sentido à coisa, né? Eu só existo na relação que eu tenho com você e com os outros, senão não tem como. A finitude só tem sentido diante da não finitude. Exato. Né? O ômega só tem sentido se teve um alfa. Legal, caramba, sensacional.
Eu queria só trazer, então, agora o papo para uma direção um pouco mais próxima. Depois a gente pode voltar, porque, afinal de contas, né, estamos aí eu estou com o símbolo do infinito na minha cabeça aqui quando você está falando. Então, a gente inevitavelmente, vai voltar para esse aspecto. Vamos. Mas o aspecto mais próximo, que eu diria que é o seguinte, né? Ego, né, cara? O famoso ego. Uma outra coisa que a gente procura se agarrar como forma de definir uma origem também, né? Então, por isso que a gente tem uma ideia de identidade tardia, né? Porque, tudo bem, nos reconhecemos como crianças, tal, mas quando você fala eu, né, pela definição de ego, ou seja, uma condição que foi moldada de acordo com as circunstâncias, onde você foi fazendo escolhas e se identificando com essas escolhas feitas ao longo do caminho, ela vai dar uma origem em algum lugar lá na infância e a construção a partir daí. Mas você existia antes do ego. Bem colocado. Então, assim, cara, não é origem de fato, né? Porque se o ego é uma construção, você nasceu antes do ego. Então, olha como é ilusório isso, e é fácil de desbancar, né? Com as pessoas que, né, têm essa convicção. Não, é lógico que eu sou meu ego, né? O que mais eu seria? Então, por que eu quero dizer, voltar essa discussão para um aspecto mais próximo? A questão do inconsciente, cara, está aqui o tempo todo conosco, né? Então, o inconsciente, ele precede necessariamente o consciente. Lógico que as pessoas vão dizer assim, pô, tá, então, inconsciente é a origem, tá? Até onde sabemos, e dentro da discussão, dentro do fatiamento que eu resolvi fazer agora, né, no nível pessoal, no nível do indivíduo, o inconsciente, sim, a gente pode considerar como a origem do aspecto consciente encarnado, né? Porque não sabemos antes da encarnação como as coisas de fato aconteciam. Lembrando que a ideia de consciente aqui que eu estou querendo colocar na mesa para discussão é aquela ideia de o consciente das filosofias orientais com uma mente cósmica, né? Ou seja, uma consciência cósmica a partir da qual nós desprendemos e de alguma forma, nos solidificamos nesse formato biológico, né? É só uma coisa que me ocorreu ao longo do papo que você estava falando. Não, muito bom. A gente pode depois complementar e tentar estender a ideia do inconsciente. O desconhecido está, a realidade está, e muito dela a gente não sabe, e muito do que a gente não sabe que não sabe. Exato. Agora, o ego está lá. Existe um eu lá que está fazendo essa pergunta. E ele é legítimo, ele não tem nenhum problema. O que a gente já consensuou, não só nós, mas todo mundo que veio antes de nós, da filosofia, a psicologia de 120 anos atrás, é que quando ele é disfuncional, ele tende a ser disfuncional, é do jogo cósmico, ele descamba, ele panica, ele entra em pânico, ele não sabe lidar bem nem com alfa, nem com ômega, nem com origem, nem com fim, e não admite que algumas verdades são melhores e mais verdadeiras do que outras. Né? Ele funcional, ele nos ajuda muito a chegar onde a gente chegou, até a conviver melhor com essa dúvida, com essa incerteza. Ele funcional, ele consegue enxergar no outro um legítimo outro na convivência. E ele sabe que a finitude dele representará um fim de uma existência física e material para ele, mas talvez não para a consciência como um todo, se eu vejo a consciência como dividida em todos nós. Eu fico aqui agora aos 104 anos, mas se você continua daqui por diante, eu também continuo. Eu continuo na sua memória, eu continuo no meu legado. Isso depende da visão de cada um. Eu vejo todas elas legítimas, mas mais ou menos completas, mais ou menos parciais, e mais ou menos funcionais ou disfuncionais. Agora, que o consciente está aí, que o consciente está aí, que o desconhecido está aí, que o grande desafio da vida é tentar tirar os véus, tentar entender melhor, diminuir um pouquinho o mínimo de controle para esse barquinho de consciência que está navegando num oceano de inconsciência. Esse é o fascínio da vida. Sim, com certeza. E aí, talvez, complementando o que você disse, um grande erro, um dos maiores erros da humanidade é justamente partir do princípio de que sabemos. Essa é a origem. A origem é sabemos. E o que é esse sabemos?
Está lá na Bíblia, está lá na história geológica, está lá no Big Bang. Tem aí a explicação pronta. Agora, isso não é verdade, cara. A gente tem que partir do princípio inverso, que é desconhecemos. E a partir daí, como é que a gente diminui esse grau de desconhecimento? É isso que dá para fazer, né? Então aí talvez a origem cara, em termos até de inconsciente mesmo, né? Ou seja, você joga uma luz sobre o inconsciente a partir da qual você faz surgir a metacognição. A metacognição é isso, é jogar uma luz naquilo que você está fazendo. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Por que meu comportamento está sendo esse? Né? Então, o desconhecido, tanto do ponto de vista sociológico, histórico, quanto do ponto de vista do inconsciente, que também é uma forma, é uma esfera ou uma instância da mente que também é desconhecida para a gente, talvez seja uma origem, ou, já que o papo é esse, não saber uma origem das coisas, uma verdade melhor do que as outras verdades que a gente enfia a goela abaixo o tempo todo para a gente, né? Muito bem colocado, cara. Agora você deu um pano para grandes meditações. Sabe uma coisa que me ocorreu também agora, mas já tinha me vindo outra vez? Parece que a gente tá. Existe uma situação que eu estou chamando de mato sem cachorro sociocultural. O que é isso? A gente cresce egocentricamente, eu sou tudo, e aí chega um ponto que naturalmente chegamos no etnocêntrico, eu e meu grupo, certo? Para que um grupo existe, qualquer grupo, daqui a pouco eu posso usar como um paralelo, eu vou dizer a minha vivência num grupo Rama, só para dar como paralelo, mas vamos pegar um grupo. Um grupo tem normas, regras, dogmas, instituições que compõem ele. Então vou pegar o exemplo do grupo Rama. Tem um nome, tem uma estrutura, tem suas verdades, tem seus objetivos e uma série de coisas. Olha que interessante. Quando está formada o etnocentrismo, o grupo, ele tem dois aspectos que ele não gosta. Primeiro, o egoísta, aquele que não quer participar do grupo, aquele que quer viver do bom vivant, aquele que não quer respeitar as regras, não é bem visto. Não é bem visto. Quer participar daqui, tem que respeitar isso, essas são as regras. Não vai respeitar as regras, está fora. Agora, o outro que cresceu e percebeu que o grupo é limitado, que existe mais coisas que existem outras florestas, que existe questionamento, também não é bem visto. E olha que interessante, para o grupo continuar existindo, ele tem que manter uma estrutura etnocêntrica, ele tem que manter um símbolo, ele tem que manter missão, valores, ele tem que manter, senão ele não tem sentido de existir. Sim. Olha que louco. Então essa é a ideia, nova era, vamos todos ser harmônicos, tal. Como grupo, não dá. Não dá. Esse é o que me veio agora, é que eu estou matutando. Será que nós estamos aqui coletivamente, mas individualmente crescendo e nos encontrarmos lá na frente como um grande nós, mas sem grupos? Temos que ter coragem de ir abdicando de todos os grupos que a gente faz parte. Porque estar em um grupo é estar dentro de algum tipo de definição. E que necessariamente é limitante. Então, para terminar a história do Grupo Rama, no fundo, por que eu saí? Tem uma estrutura aqui, é linda, maravilhosa, me deu nutrientes, me fez crescer, mas, poxa, a realidade é muito maior que isso. Ela não está dando conta disso. Duas opções. Ou eu tento mudar por dentro, ou eu saio. Não dá para mudar por dentro, porque as pessoas que estão lá, vale a pena estarem lá, fez bem para mim, eu não sei como substituir, não sei como mudar. Eu saio. Não dá, não serve mais para mim. Mas é ruim? Não é ruim. Serviu para mim, serve para um monte de gente. Mas é limitante? É. É dogmático? É. É sectário? É. Isso quer dizer que é ruim? Não, apenas é limitado. Todo grupo é assim. Todo grupo é assim. É parte constituinte do grupo. Talvez nós tenhamos que fazer parte de um grupo cultural de algum jeito para continuar crescendo. Nesse processo nosso, o mundicêntrico parece que o mundicêntrico é solitário. Parece que o crescer, o amadurecer é meio solitário. Mesmo aqui, a gente tem uma proposta. Estamos num canal que tem um nome, né?
aqui a gente está trabalhando dentro de certos parâmetros, embora esses parâmetros não sejam assim, a gente tenta, pelo menos, né, não deixá-los assim muito bem amarrados, digamos, mas ainda assim eles são limitantes, né? Não tem por onde. Hilton? Ah, bom. Take Depois, 2. take 2. Depois de uma vertiginosa queda de conexão, estamos aqui, a gente vai emendar, né? Vai ficar esquisito, porque a gente está no meio de um papo, a gente estava empolgado aqui, mas a conexão caiu. Então, eu vou tentar agora usar aqui um aplicativo para emendar as duas partes e paciência. Vai ficar esquisito aí vocês que nos Bom, acompanham, mas vocês compreendem, né? São problemas todo mundo técnicos. passa por isso, porque vale a pena. Está muito boa o papo lá, vamos tentar pelo menos fechar. Bom, eu perdi, obviamente, o fio da meada, né, por causa da Eu queda. também. Mas uma coisa que eu queria abordar contigo também em relação a essa ideia da temática principal, né, que é não sabemos a origem das coisas, é falar sobre o tempo, né? Porque também eu acho que o tempo é uma forma de fatiamento, né, de algo que a gente nem sabe definir direito. Porque para a gente, qual que é o problema? Bom, tem vários níveis de problema. Existe até uma filosofia do tempo. Na minha pós-graduação, tive uma aula inteirinha falando só sobre o tempo, cara. Então, mais uma vez, a gente não sabe das coisas que desconhecemos, né? Desconhecemos aquilo que nós desconhecemos. Mas eu acho que um dos aspectos a serem abordados aqui dentro da temática que a gente está discutindo aqui, é essa questão da percepção do tempo. Existe algo que nós percebemos como um fluxo, né, que parece, pelo menos para a gente, vem lá do passado, de alguma forma se apresenta para nós agora e de uma outra forma parece que se dirige para algo que ainda não aconteceu. Esse é um fator sensorial, perceptivo, talvez algo próprio do nosso aparato cognitivo sensorial. E que talvez isso não seja, porque assim, a gente tem essa tendência a achar que isso é universal e que está completamente desvinculado, o tempo como uma dimensão à parte da nossa existência, está aí como uma das constantes absolutas que possuímos, né? Mas, mais uma vez, estados alterados de consciência, ou o próprio sonho, cara, que é uma coisa tão trivial, nos faz questionar a respeito dessa ideia de tempo, né? O tempo parece ser muito mais elástico e não tão bem definido assim. Por exemplo, quando você dorme, e depois acorda no período da manhã e fala assim, poxa, parece que eu fiz tantas coisas, né? Parece que eu estive fazendo muito mais atividades do que essas 8 horas, 6 horas, seja lá quantas horas você dormiu, poderiam proporcionar para mim, né? Então, essa é uma experiência trivial. Muitas vezes, né, a gente tem essa sensação, poxa, parece que passou muito mais o tempo do que aquele tempo que, de fato, o meu relógio marcou. Mas experiências de pico, estados alterados de consciência também nos dão essa elasticidade do tempo, que também é bastante crucial. Então, a ideia de uma origem, né, em relação ao tempo, né, nos colocando essas divisões, também parece um fatiamento muito mais em relação ao aparato sensorial, ou seja, nossos 5 sentidos acoplados a essa interface aqui, nessas coordenadas da realidade, como você mesmo mencionou aqui hoje no episódio, nos fazem necessariamente a cair nessa percepção de passado, presente e futuro. Mas que se a gente começar a discutir todos esses conceitos, a gente vai ver que eles não possuem substância por si próprios, né? O passado sendo uma coisa que só existe em nossa memória, o presente como uma percepção de instante, de momento, que você pode diminuir até o infinito, né? A partir do momento que eu falei presente, já é passado, né? Então você consegue fatiar isso, né? De forma a ficar cada vez menor e esse presente desaparece. E da mesma forma, futuro, algo que ainda não ocorreu, só existe em nossa imaginação, não possui essa concretude. Então, por mais que a gente tenha uma percepção do tempo, ou seja, é real enquanto percepção ou enquanto sensação, digamos, mas à medida que você vai discutir, vai falar sobre isso, esvanece, né? Então, talvez também a ideia de origem também acaba sendo sabotada
pela nossa percepção, sempre nos dizer é preciso ter uma origem, porque a percepção, o aparato sensorial e cognitivo nos obriga a botar uma origem, mas não necessariamente ela existe. Porque a origem vai ter só sentido dependendo da interpretação de tempo que a gente dê, né? Não, perfeito o que você falou. E aí eu acho que tudo é válido. Dependendo do nível de consciência, do nível experiencial, da existência, a concepção de tempo muda, né? Por outro lado, parece que nessas coordenadas de espaço-tempo, que a gente vive tridimensional, o tempo faz parte porque talvez seja a única maneira que a gente consiga perceber mudança. Sim. Né? Senão a gente não perceberia. E para nós é muito importante essa mudança. Tanto é que a gente criou termos antes e depois, passado, futuro, até para conseguir se mexer. É tudo presente, no futuro é tudo presente. Quando a gente está comentando o papo antes da queda da internet. Agora é passado, mas no momento que a gente está vivendo era um presente. O momento em que você postará isso na página é futuro. No momento que você colocar, vai ser um presente. Mas sem isso, a gente não consegue ficar confortável na discussão. Agora, será possível transcender isso não ser tão importante assim? Sim. Mas a gente teria que relaxar, a gente teria que abrir mão dessa necessidade de ter uma origem. Essa necessidade de conviver bem com essa concepção de tempo. Sim. Com a vontade a gente estará com relação a isso. E também essa ideia de que, como não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, o que seria uma condição bastante comum das descrições de pessoas que passam por experiências com o uso de substâncias psicodélicas ou em estados meditativos bastante profundos, o fato de haver um limite aqui, essa interface ela é limitada e necessariamente a minha interação com o ambiente ela é limitada, isso já por si só traz definições, né? E aí as definições já estão inclusive na própria linguagem, porque quando eu falo, né, você tem uma estrutura gramatical que já é dependente do tempo, um sujeito com um verbo que é uma ação no tempo, né? Em qual tempo essa ação ocorre? Então, assim, a própria linguagem ela te obriga a se referir ao tempo, né? Por isso que também acho que há grandes dificuldades naqueles meditadores mais experientes, ou em estados alterados de consciência, ou ainda em experiências com substâncias psicodélicas, de você trazer para estrutura gramatical, conceitual, lexical, um sentido que dê conta de explicar aquilo que você passou, né? Perfeito, eu acho que é por aí. De novo, parece que são verdades parciais, legítimas, mas que se expandem, e no momento que se expandem, muitos dos conceitos vão sendo relativizados e deixam de ter importância. Se eu tenho uma experiência transcendental de me sentir o profundo, que importa quando começou? Que importa para onde eu vou, se ele é não dual? Se, como diz o pessoal da teoria integral, recuperando conceitos das grandes tradições espirituais do passado, aquilo que é infinito está fora do espaço e aquilo que é eterno está fora do tempo. Então, não tem sentido nem o alfa e o ômega. O alfa e o ômega só tem sentido na dualidade. No profundo não dual, não tem sentido. Ele é. É muito maluco, né? Porque para a gente não consegue conceber isso, né? Nessa condição a gente não consegue, né? Exato. Mas é possível, porque quando a gente fala de infinito, é um tempo que não acaba, né? Não. Infinito é não ter tempo. Não tem tempo. Né? Ou eterno não tem tempo, infinito não tem espaço. Não tem espaço. Algo assim. Não é do Big Bang. Não é que tem antes e depois. Não, não tem essa concepção. É fora disso, né? E quer ver outra coisa interessante? Exemplos claros
falamos em 3 dimensões, a gente fica confortável, entendo. Fala em 4ª dimensão, legal. Todo mundo, quem sabe um pouquinho de física, a 4ª dimensão é o tempo. Legal. Depois de Einstein, todo mundo pega. Legal. Desenha aí a 5ª dimensão. Desenha aí a teoria das cordas com 11 dimensões. Não dá nem para conceber. Nessa condição cognitiva, não dá para conceber. Exatamente. Né? E também o quanto que a gente, né, agora voltando aqui, me ocorreu uma coisa aqui, para não esquecer também, né? Às vezes eu vou me lembrando, não necessariamente tem conexão com o que você está falando, mas é porque eu vou me lembrando e acho que é importante mencionar. A quanto que a gente se acomoda ou se satisfaz com a questão de não saber a origem, né? Em que momento? Quando eu, por exemplo, tenho uma emoção ou uma sensação que brota do nada e, para mim, é normal não saber a origem, ou seja, não me pergunto por quê, não vou atrás, não procuro parar e refletir, não procuro sentir e tentar buscar a origem daquilo, né? Para certas coisas, enquanto que para certos fatiamentos a origem ela tem que existir, há um desespero por achar essa origem, para outros aspectos a gente se acomoda e acha normal não ter uma origem, né? Sonhos, por exemplo, né? Ou seja, qual o significado disso? Não importa. E a gente, né, volta aos afazeres do dia a dia, despreocupadamente, sem tentar entender por que você teve aquele sonho, né? Ou o que aquilo simbolicamente pode trazer para você em termos de insights. É muito maluco isso, né? Então, o que fez com que eu tivesse esse insight para criar essa temática, né? Justamente essa ideia de que sensação é essa de tristeza que está surgindo? De onde vem, né? Então, justamente o questionamento é que surgiu o texto, né? A partir daí. O que você acha disso? Eu acho genial, e eu acho que a premissa disso surgiu para você ou surgirá para aquela pessoa que tem um mínimo de interesse de investigar a si mesmo e tentar entender a realidade. Porque, exemplo, com relação à dor ou um desconforto qualquer, o que nós tendemos a fazer? Eliminar o problema, não pesquisar o problema. Dor de cabeça, quem quer investigar assim, para e tenta ver a origem. Mas a maioria de nós vai tomar um analgésico. Vai Você pode tomar um até tomar um analgésico. analgésico, né? Sem problemas, mas, poxa, o que causou, né? Investiga primeiro, sonhos. Não faz parte da realidade. A parte onírica tá legal, talvez não valha a pena investigar, não lembro muito, não controlo. Sai do controle, a gente tende a desvalorizar, tende a desmerecer, tende a colocar na prateleira inferior. Aqueles que conseguem, ou que se permitem entender, tudo faz parte da realidade, tudo é ferramenta para autoconhecimento, o tempo inteiro, está usando tudo como utensílio para investigar. Então, vai parar. Outra, nós estamos numa época, existem várias queixas que são globais. Depressão, ansiedade e tal. E uma das queixas globais agora é, por mais recursos que a gente tenha hoje, todo mundo reclama que não tem tempo. Então, até uma ótima desculpa para não ir e fazer essa pesquisa. Dá trabalho, crescer dá trabalho. Investigar dá trabalho. Buscar a verdade com V maiúsculo dá trabalho. Reconhecer que o meu conhecimento é parcial e buscar outras fontes dá trabalho. Ponderar dá trabalho. Você viu, independentemente das conclusões que você tenha chegado agora, como você já fez outras vezes, todos nós, em vários momentos, vamos cair nessa armadilha de que talvez valesse a pena pesquisar isso aqui agora, mas agora não vai dar, agora eu tenho outros compromissos e deixamos passar. É normal. Mas os grandes momentos, como você fez, felizmente, e graças a esse esforço teu, a gente está aqui conversando, em que a gente se dedica a explorar, porque uma das características legais nossas é essa, somos exploradores. A gente só tem a ganhar. Poxa, e agora você falou de explorar e exploradores, eu me lembrei onde a gente estava justamente falando sobre a questão de grupos, né, e definições, e eu estava mencionando contigo a questão de que mesmo aqui no nosso canal há uma definição. Por mais que a gente não goste delas, a gente é obrigado a definir certas coisas, ou seja, o tempo de episódio, o nome do episódio,
qual que é a cara? Mesmo que a gente não queira ter uma cara, acaba tendo uma cara, porque somos seres com certas características, né? Vir a ser é ter atributos, porque se você não é nada, você não tem atributo nenhum, né? E só pelo fato de você ter atributos, você já vai ter uma cara, você já vai ter um estilo, né? Não tem como você fazer diferente. Então, vai ser limitado, não tem jeito. Onde tem relação, parece que onde tem uma relação, tem que ter um mínimo de estrutura. Então, vai ter um nome, o programa vai ter uma temática. É aberto para todo mundo? Será do interesse de todo mundo? Não. Assim como não é do meu interesse nem do seu interesse todos os tipos de podcast que existem. Não é todos os tipos de musicais que existem. Não é. Isso significa que os que eu não gosto são depreciados, não servem? Não. Então, é meu gosto. Deve ter uma razão no jogo cósmico para a gente ser todo multifacetado, porque nós somos centelhas do profundo. E juntos que nós vamos conseguir ter uma ideia do espectro, do grande diamante. Sozinhos, talvez a gente possa, e isso que é outra das coisas que eu venho batalhando nos últimos tempos, talvez a gente possa experimentar, mas no momento que a gente tenta conceituar, vai faltar vocabulário, vai cair, vai ser reduzido, toda uma experiência vai ser reduzida a uma visão, a um fatiamento, que uma das palavras do programa é essa, vai ser a um fatiamento, que é o fatiamento cognitivo. E a experiência não é só cognitiva, ela é espiritual, ela é emocional, ela é transcendental, ela é musical, ela é espacial, ela é intrapessoal, é interpessoal, ela é tudo. Ela é consciente e inconsciente, mas a gente convencionou que o que é verdadeiro é o cognitivo, é aquilo que a gente tem em comum. O que a gente tem em comum? Vamos morrer, nascemos, e tudo que sai do incomum para pessoas como nós e quem nos assiste, é motivo de crescimento, mas para muita gente é motivo de medo, de temor, porque o desconhecido para muita gente é sinônimo de temor. E justamente, talvez, uma das facetas da arrogância seja justamente esse medo, né, cara? Não é a única faceta, mas acho que o medo também explica muitas coisas em relação a essa arrogância de que eu sei, as coisas funcionam assim, já descobri, já sei qual que é a origem de tudo, vou bater o martelo nisso, e ai daquele que duvidar de mim, ai daquele que discordar de mim. Né? Eu acho que tem muito medo aí embutido, né? Medo de você perder o controle, medo de você descobrir que a realidade pode ser muito maior do que isso. E eu acho que também muito das surpresas que os psiconautas enfrentam é justamente essa ideia de não estar muito bem preparados para aquilo que viria, em função das suas convicções, né? Ou seja, quanto mais convicto que você é que a realidade ela tem que ser de um jeito, a experiência psicodélica vai te dar um grande tapa na sua cara, te mostrando que, meu, coitado, esquece que não E é assim. olha que interessante. Qual é uma premissa básica de toda e qualquer tentativa de experiência transcendental, incluindo as psicodélicas? Tente não se concentrar, tente relaxar e tente vir sem nenhum tipo de preconceito. Impossível. Trazemos embutidos inconscientemente uma série de moldes. Quanto mais relaxados estivermos, melhor, mas vai ser impossível essa filtragem. E outra coisa, o Bertão que você falou que para mim é genial, o medo, a autoridade, a violência, no fundo, mascara o quê? Mascara esse medo. E o que a gente faz com relação a ele? A gente cria estratégias de sobrevivência. Então eu reajo com violência, com certeza. Poxa, se eu não afirmar a mim mesmo, se eu não tentar me auto-enganar que a coisa é assim mesmo, se eu colocar em dúvida isso, cara, eu não sei se eu consigo viver. Eu não sei se eu consigo viver. Então eu crio estratégias de sobrevivência. E, né, mais uma vez usando um trocadilho, né, como de vez em quando a gente faz, a mente mente, né?
Então, eu acho que é próprio da característica mental de você criar histórias. né? E ao criar histórias, não necessariamente elas serão verdadeiras. E olha que louco, alguns de nós, um dia, ou no íntimo, eu sei que eu estou me auto-enganando. Deixa eu tentar fazer um exercício, já que ninguém está olhando agora. Deixa eu tentar ir fundo aqui nesse buraco da Alice, onde ele vai. E quando a gente começa a entrar, muitos de nós dando 3 passos ali, não dá, não dá, não dá. Deixa eu voltar, porque é muito. É, Não é para qualquer um. é o profundo. Não é para qualquer Cara, um. eu acho que deu aqui, tá? Porque eu Acho que lembro deu. que faltavam 20 minutos e agora eu vou ter que emendar a primeira parte com a segunda parte. Tentar ver aqui como é que eu vou fazer isso. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço. Mais uma vez, uma participação impecável, né, com muitos insights. E nos vemos, então, no próximo episódio de Contatos Insólitos, na semana que vem. Muito Beleza? bem. O importante é que você sabe a origem do vídeo e sabe o final. O drama vai ser você juntar. Mas é só uma questão de tempo. Exatamente. Grande, Beleza, Roberto. doutor. Valeu. Grande abraço. Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.